O que foi isso? Acho que estou escutando alguma coisa. Aí é muito fácil, o professor pega no meu pinto. Fala aí, rapaziadinha, aqui é o Pedrox, beleza? Não, eu tô usando aqui é o Pedro, né, lógico, mas você tá reagindo ao Pedro Cinema. Então, let's bora, tá? Hoje nós vai reagir uma fita de FNAF, só que vai ser um cara aqui, um review, né? Então, bora. O vídeo contém imagens e sons perturbadores, recomenda-se cautela, use fones de ouvido. Eu que eu não vou usar fone de ouvido, que estoura meus tímpanos. Tá porra. Mano, vê nessa cena aqui, pelo menos eu não tô comendo. Em 2019, Skimpus McGrimpus lançou seu primeiro vídeo de FNAF, mas o que ele fez não Mano, eu acho que essa voz dele ficou muito mais... foi algo comum para a época, foi algo inovador. Tá porra. Eles começaram a se inspirar nas produções de Skimpus McGrimpus e ele virou referência no tema de VHS, mas tudo que alcança o topo, uma hora cai. Em julho de 2020, Skimpus postou seu... Ah, mano, eu acho que eu já vi esse criador aí. Bob Esponja tinha uma espátula secreta que o Sr. Siriguejo adorava usar em seu... Um vídeo de FNAF, intitulado apenas de Final. Não muito tempo depois, um canal chamado Barrington começa a recriar a série de FNAF VHS do Skimpus, com animatronics vintages e mais realistas, e adicionando cenas diferentes ou totalmente novas, alterando quase toda a história das fitas originais e criando um universo totalmente separado das fitas O cara bonito, hein? O cara bonito. que deveriam ter sido queimadas junto com o Springtrap e a Fazbear Fright. Já abordamos algumas fitas do Barrington E tem a capa dele, pior que Epstein. Yuri, mas o vídeo era focado apenas na maldade e personalidade do William Afton. Agora, iremos analisar completamente o universo de Barrington e entender por uma vez de todas o que realmente aconteceu com as pessoas ajaradas que estiveram no local errado, na hora errada. Se juntarmos todas as fitas do universo de Barrington, temos em média 40 minutos de vídeo, o que significa que hoje eu tenho bastante coisa pra analisar. Então, sem mais enrolação, um agradecimento especial para membros do Sindicato do Detetive, Putra, Hater Persona, Slane Void e Gaster Lalios. Obrigado de coração por serem membros do canal. E agora, vamos analisar as fitas proibidas de FNAF, Parts and Service. De acordo com o nome do vídeo, essa fita se passa na área de reparos da pizzaria, onde animatronics são levados para troca de peça, manutenção ou ambos. E como apenas funcionários podem acessar essa área, podemos assumir que a pizzaria fechou e apenas nós estamos aqui, se escondendo dos animatronics. Estamos escondidos em uma sala escura, e só podemos enxergar algo devido à luz que vem da lanterna, que ilumina um endoesqueleto escorado na parede e o pedaço de uma mesa. Mas o que mais chama nossa atenção está ali na porta. Algo está nos observando, algo esse que se parece com um urso. Fred, lógico, pô. Mano, coisa de pergunta, né? Lógico, criador. Não me cancela. Só que é lógico que é o Fred, né? Ele falou, o que você está fazendo? Nossa, mano. Como que mexe a câmera? Tá parecendo um jogo, tá? Esse tá ligado? Como tá mexendo a câmera? O que estamos fazendo naquele local e o porquê de estarmos nos escondendo. Por mais que a voz dele soe como alguém amigável, algo parece totalmente errado com essa situação. Ele não parece realmente querer o nosso bem. De repente, a câmera vira para a esquerda e nós descobrimos que o perigo esteve sempre mais perto do que pensávamos. Caralho. Foxy silenciosamente se aproximou de nós, esperando o momento certo para atacar. A maneira em que o Freddy entra na sala e o jeito que ele nos encara no começo da fita nos dizem que é dos animatrônicos que estamos nos escondendo. E só passa pela nossa mente que o Freddy talvez queira nos ajudar por causa do tom de voz dele, que, bom, realmente parece amigável. Manual da Fazbear Entertainment. O Manual da Fazbear Entertainment é uma fita básica para recém-chegados na empresa que precisam realizar manutenções dos animatronics pela primeira vez. E dessa vez acompanharemos uma voz robótica. Fredbear.
Entertainment Videos Manual. Usar a manutenção no frete. Reach behind their neck and press the red button. Também é dito que não devemos nos preocupar com os outros animatronics por agora, pois todos eles têm o mesmo esquema de manutenção. Porém, a fita começa a ficar assustadora. Primeiro, é dito que precisamos apertar um botão vermelho que fica localizado na área do pescoço dos animatronics Vai ter um corpo, é isso. de manutenção. Depois, precisamos apertar o botão azul, localizado na nuca, para cuidar. Nós podemos ver a Cê é louco. Aqui, mano, eu só vi a cara só. alma de uma criança aparecendo rapidamente na tela. Alma essa que o jogo pertencer ao Gabriel, seguindo de um pequeno jumpscare do Gabriel. Freddy. Mas isso não é tudo. Assim que o manual começa a explicar como o funcionário deve remover o torso do animatronic e remove o torso do animatronic, o manual censura completamente o torso, a mesma parte que é famosa por ter sido o local escolhido para esconder os corpos das crianças. E o que sustenta a teoria de que tem um corpo ali é o sangue que podemos ver nas peças de ferro. Como se isso não bastasse, a voz robótica da fita pede para entrarmos dentro do animatronic e aceitar o nosso destino. Climb. Ah, no anúncio, mano. Pronto. Teste de articulações do Bonnie. Algumas pessoas reclamam que as fitas VHS de FNAF sempre abordam os mesmos assuntos: aparições, perseguições e jumpscare, mas nunca os animatronics funcionando durante uma festa. Se você também pensa dessa maneira, comece a comemorar, pois os primeiros segundos dessa fita mostram os animatronics Bizarro. Olha a cara desse Bonnie. Bonnie, puta. funcionando corretamente, exceto Bonnie, que encara a câmera de maneira perturbadora. Na Puta fita que passada pariu, foi sobre a mano. limpeza e manutenção dos animatronics. Já essa fita nos ensina a realizar o teste de reparo e articulações dos animatronics. Caso alguma articulação deles pare de funcionar corretamente, para reparar a articulação de um animatronic, é preciso colocá-lo em modo de reparo e testar cada conjunto separadamente, como os braços, pernas e etc. Tudo aparenta correr bem com os testes. O Bonnie move a cabeça, os braços e as pernas de forma fluida e correta. Porém, quando chega a hora de testarmos a sensibilidade ao som, a fita trava e continua tocando, mas dessa vez no puro silêncio. De repente, as luzes apagam e quando acendemos a nossa única fonte de luz, descobrimos que o Bonnie desapareceu. Putz. Se tem um cara aí, fudeu, morreu. Foi parar já no F já. No final, outro espírito de criança aparece, provavelmente sendo o espírito que possui o Bonnie. Checagem de resposta ao som. Essa fita deveria ser apenas sobre a manutenção do sistema auditivo da Tika, porém antes de partirmos para os reparos, descobrimos o porquê da Tika estar danificada. E essa informação é algo que apenas nós temos acesso, já que o funcionário responsável por reparar a Tika não soube explicar o motivo do defeito. Que pariu. Que merda é essa, porra? It's time to go home, baby bird. Mommy, Oh, menino, pô, que tá alto. É um robô. it's time to go. Mano, tá. Nossa, mano, tá rápido. Take me home with you. No, Chica. Baby bird. No, Chica, you're scaring me. Cê é louco. Até o criador do vídeo ficou traumatizado. Nós claramente podemos ouvir crianças brincando e gritando de felicidade no fundo, o que só significa uma coisa: os animatronics andam livremente pela pizzaria e por algum motivo, alguns deles decidem caçar as crianças. Talvez seja por controle do William Afton, ou talvez as almas possuindo os animatronics tenham perdido totalmente a sanidade. Na área de reparos, nós podemos ouvir o funcionário e mais alguém falando de fundo. É dito que os sensores de ambos os ouvidos da Tika foram trocados por microfones melhores que suportam barulhos mais altos, perfeitos para animatronics desse tipo. Aparentemente, a Freddy Fazbear não é a única com esse tipo de tecnologia no estabelecimento, mas a parte mais importante é quando o funcionário diz que nem consegue imaginar qual foi o som alto que causou a explosão dos sensores, o que significa que os funcionários não fazem ideia do que realmente acontece na pizzaria e que os corpos das crianças nunca foram encontrados. A fita corta e o manual de resposta ao som começa a passar. É dito que a Tika deve olhar para a direção de que o som está vindo, e tudo parece normal, até que o ícone de uma criança aparece de repente. Se avançarmos mais um pouquinho, fica bem claro que o ícone está no centro do animatronic, ou em outras palavras, dentro dele. Mas isso não é tudo. Em vez da fita terminar com um corte seco onde jumpscare, ela começa a contar a história de como a criança dentro da Tika foi morta. Utilizando uma música que agradava mas Sandy deve ser e a fazia câmera, lembrar de então, seu né? animal favorito, os pássaros
Spring Bonnie conseguiu atrair ela até a sala segura, e assim que eles chegaram lá, ele garantiu que ninguém a ouvisse gritar, trancando ela em uma geladeira e a matando lentamente por asfixiação. E caso você esteja pensando que ela poderia simplesmente gritar bem alto e bater na porta para ela abrir, saiba que essa fita se passa nos tempos antigos, e a Trava de segurança, risco de sufocamento. As geladeiras antigas possuem essas que só podem ser abertas pelo lado de fora. Isso causou a morte das crianças que ficavam presas brincando dentro de aparelhos abandonados. Mano, anúncio. Porra. Eu sinto que estou dormindo na neve e não consigo me levantar. Coisas não respiram quando elas dormem na neve. Eu não consigo respirar. No final, o rosto da Chica cai, revelando o rosto podre do cadáver da Suzy. E segundos antes da fita terminar, podemos ver a perspectiva da Chica com uma mensagem em cima. Eu não consigo respirar. Pré-show da Pirate Cove. Ahoy, me mateys! It be your favorite swashbuckling buccaneer, Foxy, the Pirate Fox! Pré-show da Pirate Cove é uma fita que apresenta os animatronics chamando o público para um show que está prestes a começar. Porém, a cada vez que um novo show começa, a fita fica cada vez mais perturbadora. Nós começamos com o Fox nos avisando que um show está prestes a começar, mas exatamente dentro de 10 minutos. Logo em seguida, nós vemos o Fred, Chica e Bonnie se aquecendo para o show. Essa é uma cena que se repete diversas vezes durante o vídeo, então eu deixarei vocês verem ela completa. When I tell ya, we got a grand show for you today, in just about 10 minutes! Wait, 10 minutes? That's right, 10 minutes! Ah, mano, eu vi essa fita, mas só que eu não vou dar spoiler pra vocês. Can you bloody believe it? 10 minutes? Why, we better gather our gear before time runs out. Oh, and I've got to prep my singing voice. La 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 la. Bonnie, make yourself useful and mop the stage, will you? Whatever you say, Mr. Bossman. Assim que a chamada acaba, nós assistimos a perspectiva de um dos espectadores esperando o show. E quando ele dá zoom na Pirate Cove, vemos que o Fox está escondido no escuro, de uma maneira que mal dá para enxergá-lo. A fita corta e agora vemos 5 crianças sentadas separadamente em 5 cadeiras coloridas. E coincidentemente, 5 também é o número de animatronics possuídos no FNAF 1. Então já temos uma ideia do que irá acontecer aqui. Nós voltamos para a perspectiva do espectador e vemos que o Fox está começando a lentamente sair da Pirate Cove. A fita sofre outro corte e agora... Caralho, mano. Mas isso se passa à noite ou se passa de dia? Pode ser ou não pode ser, né? Por câmera de segurança, podemos ver o Fox correndo pelo corredor, enquanto a palavra vá fica piscando na tela. Voltando para as crianças sentadas na cadeira, nós rapidamente percebemos que uma delas está desaparecida e, infelizmente, ela não será a última. A chamada dos animatronics toca novamente e tudo parece normal, até a câmera mudar para o Freddy. Assim que o Freddy chama a atenção do Bonnie, vemos que o Bonnie aparece ensanguentado e com uma barra censurando seu torso, lugar onde os corpos das crianças é armazenado em cada animatronic. Novamente na sala das crianças, mais uma delas sumiu. Dessa vez, aqui estava sem... Eu só sei, mano, que no vídeo original ele colocou a censura por conta que o YouTube deletou o vídeo. Eu acho que era por conta, né? Na cadeira direita, a esse ponto do vídeo, vocês já devem ter percebido um certo padrão. Uma criança some, a chamada toca, um animatronic aparece ensanguentado. Dessa vez, quem aparece ensanguentado é o Freddy, que está com sangue por todo o corpo, os olhos esbugalhados e uma barra de censura no torso. Mas, infelizmente, o Freddy não é o último a aparecer dessa maneira. Dessa vez, a chamada aparece com uma qualidade horrível, extremamente diferente das chamadas anteriores. Caralho, 4K? Todos os animatronics ficaram ensanguentados, com a Chica sendo a última e mais difícil de enxergar algum detalhe. Quando a câmera volta para o Foxy, um aviso de descarte começa a tocar e não demora muito para descobrirmos o porquê. A visualização dessa fita é proibida. Descarte ela imediatamente. Papá, lava que pariu. Essa, meu brother. Eu pensei que você queria uma plateia. No final, vemos o Foxy quebrado, encarando um corredor com uma porta que se abre lentamente, revelando o Golden Freddy se contorcendo. Essa fita me parece ter um significado. A culpa de Foxy. Foxy tenta fazer o show acontecer a qualquer custo, mas a realidade da morte de seus amigos invade a cena repetidamente até que não sobre nada além da verdade nua e crua. Vídeo inexistente. Essa fita é um manual da Fredbear's que nos ensina a lidar com as fantasias de Springlock. A fantasia é composta por 3 camadas: a pele, cascos de fibra de vidro e o exoesqueleto. É explicado que as Springlocks são extremamente perigosas e devem
devem ser manuseadas com extremo cuidado e começa a nos mostrar como desativar elas para ser possível utilizar a fantasia. É dito que precisamos virar a fantasia e afrouxar 10 springlocks específicas. Em seguida, devemos remover as mãos, pés e a cabeça. Depois, remover os cascos de fibra de vidro e o exoesqueleto. E assim, poderemos entrar na fantasia, colocar os cascos e então a pele. O resto é bem simples, basta configurar os olhos falsos da fantasia para o usuário poder enxergar através dos olhos. Mas, em caso de uma falha na Springlock, devemos seguir os seguintes protocolos. Não entrar em pânico, não se mover, chamar por ajuda, acalmar a respiração, ter um funcionário por perto para tratar as Springlocks, cuidadosamente remover a fantasia. Atualização da mandíbula do Fredbear. O traje do Fredbear foi projetado com uma mandíbula grande para acomodar todos os dentes para um sorriso completo. Infelizmente, isso significa que modificações foram necessárias para que o animatrônico funcionasse corretamente. O animatrônico Fredbear tinha problemas para mover sua mandíbula com todo o peso adicional. Ambos os animatrônicos foram projetados com a intenção de ter características semelhantes, sendo o Bunny Bun o foco principal do design. Para compensar a mandíbula grande do Fredbear, nós instalamos 2 sistemas hidráulicos adicionais em ambos os lados da mandíbula do animatrônico. Fredbear está totalmente calibrado e pronto para se apresentar novamente. Depois dessa informação, nós vemos o Fredbear funcionando com sua nova mandíbula, e logo em seguida entramos na perspectiva de um funcionário utilizando durante um show. Nós vemos alguns olhos nos observando do lado de fora, o Spring Brony performando no palco junto com o Fredbear e o William Afton nos observando na esquerda. Depois, a fita corta para um vídeo do Fredbear tentando se comunicar com algum outro animatronic. O problema é que ele fugiu da área de reparos, então ele não consegue fazer nada além de cantar a melodia de Parabéns pra Você. Posta é essa, meu nobre? Depois de ouvir o outro animatronic cantar, ele começa a procurar a origem do som, até que eles nos encontra e abre o rosto, algo que só é presente nos animatronics de Sister Location. E então, a foto de uma criança aparece na tela e não demora muito para ela ficar ensanguentada e aparecer uma imagem do Fredbear com a boca ensanguentada. Assim que o Fredbear se aproxima da tela, uma mensagem distorcida toma conta da tela. Eu mordi alguém. Talvez essa mordida se refira à da Crying Child. Ah, a criança chorona. A fita corta para uma cena no escritório de FNAF 1, onde podemos ouvir os animatronics batendo na porta, o Golden Freddy dentro da sala e o Phone Guy falando que devemos checar as fantasias em uma das salas nos fundos. 4 fitas foram escondidas dentro de suas cabeças vazias. Freddy teve seu sorriso arrancado. Bonnie dançou no escuro. Chica e sua música incrível. Foxy conheceu o Homem Feliz. Você é especial. Você encontrou o 5º. Aparentemente, as fitas que nós acabamos de ver foram escondidas dentro das cabeças dos animatronics. E quando a polícia foi realizar uma perícia para descobrir de onde vinha o mau cheiro pela pizzaria, os policiais não descobriram apenas os corpos, mas também fitas escondidas pelo próprio William Afton na cabeça dos animatronics. Logo em seguida, lemos a mensagem de alguém para o Michael, alguém que eu julgo ser a Puppet. Michael, antes do seu irmão morrer, algo a mais aconteceu. Algo estava errado com as fantasias. Deixe-me contar um segredo. A mesma coisa aconteceu. Isso matou ele. Por um tempo. Ele ainda está por aí. Você quer encontrá-lo? Eu te mostrarei. Não se preocupe com horas, datas ou lugares. Você saberá quando acontecer. Haverá um galão de gasolina nos fundos, perto da segunda saída. Seu pai estará na construção com você. Ele estará diferente, mas você saberá que é ele. Então, poderemos acabar com isso. De uma vez por todas. A Springlock ativou em algum funcionário. Funcionário esse que eu julgo ser o William Afton. Logo em seguida, vemos uma outra pessoa correndo para os fundos, para ajudar seja lá quem ativou as Springlocks. Depois disso, a Puppet começa a conversar com o Michael, e ela diz que assim que ele acabar com tudo, todos finalmente serão livres. Inclusive ele, que não precisará mais conviver com o peso de ter matado seu próprio irmão, pois a Puppet acredita que ele é um homem bom, e que se ela conseguiu perdoar ele, seu irmão também o perdoará. É aquela madrugada na Fazbear Frights. Nunca. Nessa fita, acompanharemos o Michael Afton andando pela Fazbear Fright. Ele encontra uma atração no corredor, e ao checar, ele descobre que é um animatronic chamado Springtrap. Ele aperta o botão vermelho e o animatronic ativa. Deixa colocá-la em uma fantasia. As
fitas que descrevem Mano, os por que o assassinatos cara ocorridos na não- pizzaria foram encontradas nas não- cabeças dos não sai daí? animatronics. E nessas fitas, podemos ver o Spring Bonnie participando de vários assassinatos. Não só isso, como também vemos alguém sofrendo Springlock Failure dentro da fantasia. Provavelmente, as informações dessas fitas caíram ao público, e a Fazbear Fry aproveitou para transformar esse caso em uma atração de horror, e deve ser por isso que o Springtrap tem essas falas. Mas isso não é o pior de tudo. A lanterna falha, e quando a luz volta, vemos que o Springtrap desapareceu. Lentamente, a porta abre e revela uma fantasma da Puppet, que some depois do Springtrap pular nas grades no Down Jumpscare, revelando o corpo roxo e podre dentro dele. O caso de Edward Morris. Com 7 minutos de duração, nós acompanhamos um adolescente de 15 anos chamado Edward Morris, que depois de ser pressionado por seus amigos, se escondeu na pizzaria até ela fechar. No início da fita, nós vemos alguns dos animatronics principais, sendo eles o Freddy, Chica e Foxy. Devido ao histórico desses animatronics nesse vídeo, ficamos apreensivos pensando que os animatronics logo irão atacar o Edward, mas animatronics agressivos não é o tema dessa fita. É possível ver uma foto mais nítida dos animatronics, e vemos que eles estão abandonados há tempos. Essa fita provavelmente se passa depois das investigações policiais, ou durante elas, não faço a mínima ideia. Mas a criança se aproxima dos animatronics para dar uma olhada de mais perto, e com um único movimento, acaba derrubando o Freddy e fazendo um baita barulhão, alertando todos que estão na pizzaria. Uma das luzes falha, e assim que o Edward olha para o corredor de onde ele veio, podemos ver o espírito de uma criança se esgueirando na parede, observando o Edward. A fita corta para uma foto estática do Freddy jogado nas prateleiras, provavelmente tirada logo depois do Edward derrubar ele sem querer. Porém, se prestarmos atenção, podemos ver o rosto de um adulto nos observando do outro lado da prateleira, o que só pode significar uma coisa: o Edward está em perigo. A fita corta novamente e agora Edward está em uma encruzilhada de corredores junto com um dos animatronics, o Bonnie. Porém, em vez do robô agir de maneira hostil igual vimos nas fitas anteriores, ou se locomover pelo local e perseguir o Edward, algo incomum acontece. Na verdade, tudo que o Bonnie quer é alertar a criança de um perigo iminente, mas, infelizmente, ela não presta atenção. Caralho. Agora você deve estar se perguntando por que o Bonnie simplesmente não defendeu o Edward. É sempre bom ter em mente que o Bonnie não passa de um robô com a alma de uma criança presa dentro dele. Por mais que a máquina tenha mais do que força para derrubar o William, no fundo ainda é apenas uma criança com medo do coelho que tirou sua vida e que provavelmente vai tirar a de Edward também. Naquele momento, o medo simplesmente paralisou qualquer tipo de vingança, e tudo que o Bonnie conseguiu fazer foi tentar avisar o Edward que o monstro que o matou estava logo atrás dele. Edward finalmente pensa que conseguiu encontrar um lugar seguro, mas ao olhar para trás, ele percebe que foi em vão. Seu assassino estava o acompanhando e o encarando na porta do arcade. Ele consegue se esconder, mas infelizmente, como eu disse, tudo foi em vão, pois assim que William Nefton passa correndo na frente dele, não demora muito para o William o encontrar e acabar com sua vida. E para tornar tudo mais sinistro, o vídeo corta para uma das cenas dos animatronics angustiados, como se as almas presas naqueles robôs estivessem sofrendo ao assistir o William tirar a vida de mais uma criança. Nós mostramos nossos sorrisos escondidos. Um novo cordeirinho veio brincar. Nossos gritos não foram ouvidos e o cordeirinho não pôde ficar. Não tinha uma caixa vazia para o abrigar, não tinha olhos prateados para enxergar. Corra, cordeirinho, antes que toda a esperança desapareça. Corra, cordeirinho, a lebre dourada está aqui. Esse pequeno poema é, na verdade, sobre o Bonnie tentando avisar Edward do perigo iminente, que foi o que ele tentou fazer a fita inteira, mas que infelizmente não deu certo. A parte mais sinistra desse poema é a parte em que ele diz não ter mais animatronics disponíveis para esconder o corpo, e isso se encaixa muito bem com a notícia que passou quando encontraram o corpo de Edward. Edward Morris, de 15 anos, foi encontrado morto dentro do duto de ventilação do Freddy Fazbear Jr. após reclamações de um cheiro horrível que invadia a pizzaria. Edward Morris desapareceu depois que seus amigos o desafiou a se esconder no local até que fosse fechado para coletar evidências de que a pizzaria era assombrada. Embora não esteja claro se a família de Edward tomará alguma ação legal contra a pizzaria, a Fazbear anteriormente declarou que não é responsável pela morte de Edward, ou pelo homem visto usando o traje amarelo. A atração de horror. This Halloween, Freddy's is having a grand reopening at the Washington County Fair. Relive the terrifying tales of Freddy Fazbear's Pizza at Fazbear Fright. Ao longo dessa série, nós acompanhamos um grupo de pessoas filmando sua visita a Fazbear Fright, e o vídeo começa com eles na fila de uma montanha russa. Assim que a atração começa, nós podemos ver que ela é bem feita, com uma cabeça gigante do Furbear com sangue na boca, representando a mordida que ele deu no Crying Child, já que o narrador diz que ele estava morrendo de vontade de te morder. Essa atração tá basicamente ridicularizando as vítimas e fazendo dinheiro com isso, tanto que nós podemos ver rostos de crianças mortas nas televisões e frases clássicas que estavam presentes nas fitas, como a Chica chamando a criança no banheiro, o Spring Bonnie falando da audição para o Foxy, e muitas mais referências.
interferências. De repente, a atração para por um momento devido a um suposto falso alarme, e então o George, o protagonista, fica parado por um bom tempo na atração com luzes acesas, e quando ela volta, vemos que o clima mudou totalmente, até ficou mais assustadora. Allow me to introduce to you the spring trap. No one mentioned a drop. Whoa! O George fica surpreso com uma queda no meio da escuridão, e enquanto ele cai, podemos ouvir os gritos da Springlock. Eles reutilizaram até os sons de morte de alguém. Porém, percebe que eles reutilizaram as mesmas salas que já passaram, mas na sala de audição, vemos que o Springtrap não está mais lá. E no mesmo lugar que a atração parou antes, ela para novamente. You put me through the whole ride again just to break down in the same spot. Great. Hey, brothers. It seems like we're experiencing a potential code yellow, but in the event that this is a false alarm, which is most likely the case, we ask that you please remain seated at all times, and the ride should resume momentarily. That's all for now, folks. Se prestarmos atenção, descobrimos que ele está filmando já faz 35 minutos seguidos, o que é bastante tempo se você me perguntar, ainda mais repetindo as atrações. Mas o pior de tudo é que se o Springtrap não apareceu antes, muito menos ele aparece agora. Ele simplesmente sumiu. Com esperanças que o passeio finalmente acabaria na próxima queda, George fica feliz, apenas para descobrir que ele se repete novamente, dessa vez mais distorcido do que antes. What? No, 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 no. You'll see. Até parece que a atração está seguindo os mesmos padrões da fita dos animatronics chamando as pessoas para o show. Assistindo o vídeo original com legendas, descobrimos que assim que a Puppet aparece, as legendas são distorcidas e avisam o George. Não é tarde demais. Dê meia volta. Agora. Depois do passeio quebrar no mesmo lugar novamente, ele se levanta e começa a ir atrás de uma pelúcia que estava fugindo dele. E, de alguma forma, ele para no início novamente. George está preso em algum tipo de loop. Algo que eu percebi e que sustenta essa teoria é que toda vez que ele volta para o início da atração, o tempo de gravação volta justamente para o tempo que estava quando a fita começou. E eu duvido muito que isso seja um erro, já que se o tempo tivesse um limite, o criador poderia simplesmente começar o layout do zero. Depois da energia acabar novamente, ele liga a visão noturna e encontra alguém tentando fugir dele. E quando ele impede a pessoa de fugir, ele descobre que esse tempo todo era apenas um robô. Hey! Stop! What the fuck? Depois de muito andar, ele acaba parando na atração da fita passada. Porém, dessa vez, não tem nenhum robô no lugar. E a porta dos fundos está diferente. E quando ele pensa em entrar, algo bizarro acontece. Why would anyone need a... Oh, shit! Vanessa! 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 Vanessa? Holy shit. No, come on, please. No, man. Que isso? Oh, fuck. Holy shit. Come on, come on. Move. No, no, no. Pra ser sincero, eu já não sei mais o que está Nossa, que bizarro essa fita, pô. acontecendo nessa fita. Eu só sei que eu amei ela.
Então, vamos entender o que realmente estamos assistindo aqui. O código amarelo não foi um aviso para o George sair, foi o anúncio do fim dele. A teoria mais provável e a mais triste é que o George nunca saiu daquele carrinho. O vazamento de gás mencionado no início causou a morte dele. As alucinações com os robôs fugindo dele, o Springtrap sumindo, o loop temporal que reinicia o tempo da câmera, tudo isso é criação do cérebro dele enquanto ele fica sem oxigênio. A mensagem na legenda mandando ele voltar eram avisos da própria consciência dele, ou talvez das almas presas ali, tentando dizer que ele estava em perigo, mas não por causa do Springtrap. Mas, e se a gente tirar a parte sobrenatural desse vídeo? E se a resposta for, na verdade, algo muito mais simples, e por isso, também muito mais triste? Eu vou contar a minha teoria, e a mais realista. Pra mim, essa é a teoria definitiva. Em algum momento da atração, houve realmente um vazamento de gás tóxico no local, e o George, estando preso no carrinho parado, inalou uma quantidade perigosa dessa substância. E a partir desse ponto, ele começa a alucinar, e juntando com o gás mais o teor da atração, ele começa a ver coisas que estavam dando medo a ele no momento. A cabeça gigante do Fredbear sangrando, a cena grotesca dele parindo o Springtrap e até os gritos da Vanessa pedindo ajuda, nada disso realmente estava lá, eram apenas alucinações. O cérebro dele estava pegando o tema do parque e distorcendo isso em pesadelos enquanto o gás matava ele lentamente. O motivo dele alucinar com os gritos da Vanessa é que ele ficou o passeio todo preocupado com ela, pensando que ela deixaria ele pra trás e coisas assim. E tudo isso nos leva ao Springtrap. Nessa teoria, a figura que persegue o George não é um cadáver dentro de um traje, e nem um fantasma, e sim um segurança. Provavelmente um funcionário desesperadamente tentando alcançar o George para tirá-lo dali por causa do vazamento de gás. Mas, na mente aterrorizada do George, a salvação se transformou no monstro que o parque mais fala sobre. Ao tentar escapar do Springtrap, ele invadiu os trilhos de outro setor da atração e foi atingido em cheio por um carrinho que ainda estava em operação. Enfim, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por ter... E até a próxima e falou! Eu tô parecendo um canal infantil agora. Oh my god!